Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Casa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre a nossa leitura conjunta de setembro. Nós estivemos lendo em setembro A Besta Humana, de Émile Zola, né? Um autor francês. A gente nunca leu ele aqui no Because I Read, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa leitura agora, tá bom? Pedir para vocês não deixarem de deixar o curtir, porque ajuda a divulgar o canal. Se você não é inscrito, gostar do nosso bate-papo, se inscreva para acompanhar nossas trocas de ideias, nossas impressões, comentar aqui no vídeo se você gostou, se você já leu, o que você achou, se você já leu outras obras do autor. Nós fazemos também leitura compartilhada, a gente faz leitura conjunta todo mês, assim como essa. Nós temos um grupo no Facebook, a gente tem um perfil no Instagram e o grupo do WhatsApp, onde a gente discute as nossas leituras conjuntas. Tudo isso vai estar linkado aqui embaixo na descrição, no box de descrição do vídeo, junto com os links da Amazon para os livros que eu mostrar aqui para vocês. Se vocês utilizarem os nossos links, vocês ajudam o canal sem gastar um tostão a mais. Tá bom? Então, gente, vamos lá conversar aqui sobre A Besta Humana. A gente nunca leu Zola aqui no Because I Read. Esse é um livro que eu estava adiando para ler, né? Ele consta aqui, nosso último vídeo foi sobre o 1001 livros para ler antes de morrer. Ele consta aqui no 1001 livros para ler antes de morrer, então é considerado, né, por muitos uma literatura bem importante. Você vê, não só aqui nesse livro, mas em várias listas, né, de as melhores leituras do século, essas coisas assim, né, as melhores leituras até hoje, né, nem do século, mas as melhores leituras até hoje, o que a gente não pode perder, você vê ele em muitas listas, né. Eu sabia que não era o gênero de livro que eu normalmente opto por ler, mas eu quis trazer ele para a leitura conjunta, que, como eu já falei para vocês aqui muitas vezes, a leitura conjunta é um lugar onde eu me permito sair bastante da minha zona de conforto e conhecer novas obras. Por quê? Porque na leitura conjunta a gente vai estar trocando opiniões, a gente vai estar trocando impressões, eu vou estar conhecendo o ponto de vista de vocês, e vocês vão estar conhecendo o meu, e a gente vai aprendendo, vai trocando ideia, então fica muito mais fácil, muito mais gostoso, muito mais enriquecedor, né, a leitura quando a gente compartilha ela com outras pessoas, né? E assim tem sido a nossa leitura conjunta, todas elas, sem exceção até agora, já há alguns anos que a gente tem feito leituras conjuntas e a gente tem tido essa experiência. Nem todos os livros a gente amou de paixão, mas a leitura sempre foi muito boa, né? Então tá, gente, o Zola, ele nasceu em 1840 em Paris. Ele era filho de pai italiano, de mãe francesa. O pai dele era engenheiro, e aí logo quando ele era pequeno, assim, com uns 3 anos, eles foram morar perdão, no interior, esqueci o nome da cidade, porque o pai dele ia gerenciar um grande projeto em relação à logística de água, né, de Paris, da França, e acabou que o projeto não deu certo. E o pai dele morreu cedo, quando ele era novinho, né? O Zola ainda era novinho, acho que com 7 anos, de pneumonia. E ele ficou só com a mãe e com a avó, né? Passando dificuldade financeira. As duas criaram ele ali naquela cidade do interior. Nessa cidade que ele morava, no interior, ele tinha 2 amigos de fé, irmãos camaradas, né? Vamos dizer assim, né? Aqueles amiguinhos inseparáveis, que se chamavam Paul e Jean-Baptiste. Eu achei isso uma coisa muito interessante porque, né, eles eram conhecidos como o trio inseparável, os 3 inseparáveis, era como eles eram conhecidos, né? E eles cresceram juntos, e quando o Zola começou a escrever, era para eles que ele mostrava os trabalhos que ele escrevia logo de primeira, né? E só para constar aqui, esses amiguinhos dele, entre aspas, esse Paul era nada menos que Paul Cézanne, né, o pintor, o grande pintor, e o Jean-Baptiste foi um grande astrônomo e físico, né, importante aí na França, para o mundo. Quer dizer, talento ali caiu assim aos borbotões, né? Em cima desse trio aí, né? Quais as chances, né, de um trio de amigos numa cidade interior sair 3 talentos desse tamanho, né? Mas é isso. Quando ele estava com 19 anos, ele mudou de volta para Paris, começou a trabalhar numa livraria / editora,
e começou a publicar os trabalhos dele em revistas, em periódicos, que nem as pessoas faziam naquela época, né? Final do século XIX. Contos, romances, ele ia publicando, né, por episódios nessas revistas, mas ele só começou a ter sucesso mesmo quando ele conseguiu fazer a publicação de Thérèse Raquin, né, publicada aqui no Brasil agora pela Martin Claret, uns 2, 3 anos atrás ela trouxe aqui pra gente, que fez grande sucesso e que deslanchou a carreira dele de autor. Eu ainda não li, tá vendo? Vocês estão vendo que tá tendo plástico. Eu já expliquei pra vocês que como a minha casa aqui é muito úmida, eu não tiro do plástico até o momento que eu vou ler, a menos que eu queira muito dar uma olhadinha, esteja muito curiosa para ver o interior do livro. E foi aí que a carreira dele deslanchou. Ele foi um profissional bem pago para a época dele, né? Conseguia viver bem do seu trabalho. E além disso, ele trabalhava também como escritor, como jornalista, né? Mas freelance, sem nenhum vínculo com um jornal específico, né? Mas conhecia muito de política, de economia, né? Ele falava muito disso. Ele trouxe isso para dentro da obra dele, né? O Zola, eles estavam vivendo ali no momento ainda que era o final do romantismo. E era um momento que o romantismo estava assim meio que melodramático demais, sabe? Já estava assim no exagero do romantismo né? Lembrando, diga-se de passagem, né? Me lembra Os Miseráveis. Vocês que me perdoem, o fã-clube dos Miseráveis. Mas, assim, se eu tivesse vindo naquela época, tivesse lido Os Miseráveis naquela época, eu também ia querer criar um outro gênero, porque, Deus me livre. Mas me perdoem, já passou, não fiquem zangados comigo. Mas, então, brincadeiras à parte, então, eles queriam criar um outro gênero, né? Eles queriam sair, aquilo ali já tava sem paciência para aquele romantismo exacerbado. E aí, o Zola, que gostava muito de ler teses sobre ciência, sobre... ele lia muito trabalho de pesquisadores da época, principalmente sobre o comportamento humano e tudo. E ele gostava, esqueci o nome, de um pesquisador específico que defendia a teoria de que o homem era produto da sua hereditariedade, que até as características físicas dele serviam para informar qual era a personalidade daquela pessoa, como é que aquela pessoa era, né? Que a personalidade, que o caráter da pessoa era visto até nos traços físicos, né? E que o homem era produto da hereditariedade, que ele não conseguia fugir disso, e também produto do meio. Isso aí já não era na teoria do cara, isso aí já era a teoria do Zola, né? E que o homem era isso, ele obedecia a esses instintos, que ele basicamente um animal que seguia instintos, né? E não conseguiria fugir desses instintos. Gente, eu estou contando isso de uma maneira bem leiga, bem tosca, né? Assim, para vocês terem uma noção do que o Zola vai trazer aqui para a besta humana e para todo o trabalho, a obra dele, né? E ele trouxe isso aí para dentro da sua escrita. E ele definiu isso como um movimento de representação do cotidiano da maneira mais fiel possível, sem omitir o banal e mantendo sempre um ponto de vista objetivo, né? Imitar a realidade com precisão, né? Tudo exatamente, por mais violento, por mais brutal, por mais terrível que fosse, retratar a vida humana, né? Os relacionamentos exatamente da forma que eles seriam. Isso ficou conhecido como naturalismo, né? Ele foi o grande criador do naturalismo, e aí ele puxou uma opção de gente aí para essa, né, outros escritores famosos, artistas famosos, para pintores, né, para essa pegada dele, né, essa teoria, essa criação dele de gênero literário, que passou a ser também usado em outras formas de arte. E é isso que ele vai usar aqui, que ele quer demonstrar aqui na Besta Humana. Só o que ele falava, né? Que o homem era produto do meio, né? E meio, quando a gente fala meio, o quê? Da sua profissão, da sua vizinhança num microcosmo, mas também da sua cidade, do momento histórico, do contexto histórico do seu país, né? Das relações interpessoais, como da hereditariedade que definiria o seu comportamento também. Então, é isso que ele quer mostrar aqui no trabalho dele. A Besta Humana, gente, é o 17º livro
de uma série que ele escreveu, chamada Os Rougon-Macquart, né? É uma série de 20, foram 20 volumes, né, que ele escreveu, todos sobre uma mesma família, né, e o momento histórico em que essa família, né, que vai se passando de geração em geração dentro dessa família, seria no reinado do Napoleão III, né, o Segundo Império, que eles chamaram de Segundo Império, né, e aí, o que ele fez? Ele teve essa ideia, né, de escrever essa série, tipo a comédia humana do Balzac, só que com uma pegada diferente. E aí, ele, antes de escrever a série, ele fez toda uma árvore genealógica, né, de todos os personagens que ele ia desenvolver, e para cada personagem ele botou uma profissão, um resumo cronológico do que ia acontecer com ele, suas tendências hereditárias, né, aquilo que, né, ele não conseguia fugir, sua profissão, e daí ele foi desenvolvendo as histórias. Lá no nosso grupo do WhatsApp, quando a gente estava fazendo a leitura da Besta Humana, eu coloquei lá todos os títulos dessa série, coloquei os títulos que hoje aqui no Brasil tem tradução para o português, os títulos que já tiveram tradução para o português, porque de repente as pessoas conseguem achar em sebo, né? E tá tudo explicadinho lá. Deixei tudo explicadinho para todo mundo que queria conhecer as outras obras dessa série aqui. Esse aqui é o 17º livro. E foi publicado em 1890. O Zola falou o seguinte desse livro aqui: eu queria algo alucinante, terrível, que ficasse para sempre na memória e provocasse um pesadelo em toda a França. Isso foi o que o Zola falou sobre essa obra aqui, né? Então é isso, né? Então, resumindo aqui, a ideia do Zola era trazer para essas tramas, essas histórias, o encontro da literatura com o saber científico da época, né? O que se achava que era a evolução humana na época, né? Então tá bom. O que é o enredo aqui da nossa história? O enredo da nossa história, a gente vai ter como pano de fundo aqui, como eu já falei, a França do Segundo Império, né, de Napoleão III, uma França que, né, tá em guerra, né, uma França que tá instável, né, e de forma mais imediata, assim, num ambiente menor, né, o sistema ferroviário francês, né? Na verdade, a história praticamente toda se desenvolve dentro do sistema ferroviário francês. Mas como é isso, Patrícia? Gente, só lembro, para vocês vão entender isso aqui, né? E a trama se desenvolve em torno de 4 personagens principais. Ela tem bastante personagem, tá? Mas tem 4 personagens principais aqui dentro da história. O primeiro é um casal, né? Sendo o primeiro deles o subchefe da estação ferroviária de Havre, que é um porto importante, né? E a mulher dele, que se chama Robô, e a esposa dele, né, bem mais nova que ele, muito bonita, chamada Severine. O Robô é aquele cara meio tosco, meio brutamonte, sabe? E meio rústico, né? E pela descrição física dele, você vê que a aparência dele vai descrever essas características de personalidade dele, né? E ele se apaixonou pela Severine. A Severine era uma órfã criada por uma família rica, pela família do presidente da ferrovia, né? Dono da ferrovia, que é o Grand-Morin, né? E esse presidente é uma pessoa muito simpática, muito afável, todo mundo gostava dele, né? E ela vai ser criada, e quando o Robô se interessa pela Severine, o Grand-Morin vai abençoar esse casamento, os dois vão casar, e até então, quando começa a história, estavam vivendo uma vida tranquila e em paz, né? Só que, e aí já começa um momento bem chocante no livro, e não é spoiler porque isso é bem no início do livro, né? Há um momento em que o Robô está conversando com a Severine, e sem querer ela deixa escapar, e aí ela é obrigada a desenvolver a história que o Grand-Morin, o presidente, abusava dela sexualmente desde os 16 anos. E aí ela não quer falar sobre isso, mas o Robô ele sai de si, sai totalmente de si, e ele começa a agredir a Severine e obriga ela a contar como foi esse relacionamento, até os mínimos mais, né, toscos detalhes desse relacionamento deles. E enquanto ela vai contando, ele vai agredindo ela, né? O Zola aqui, ele não tem a menor
como é que eu vou falar? Ele não se sente acanhado de colocar as agressões. Como ele falou, ele vai descrever exatamente o que estava acontecendo, né? E uma coisa que é bem interessante, você vê que o robô não vê o Grandmorin como o grande culpado. Ele acha que a Séverine, com 16 anos, né, sozinha ali naquela casa, era uma vadia, que ela gostava daquilo, né? E ele bate nela e ele fica desnorteado, e é uma cena bem brutal mesmo, gente, de violência, né, contra a mulher, de violência doméstica. E ele resolve que na cabeça dele, que a única forma dele conseguir passar por cima daquele sentimento, superar aquele momento daquela descoberta, é matando o Grandmorin. E aí ele vai obrigar a Séverine a ser conivente com ele no planejamento e na execução desse assassinato, né? E eles planejam fazer isso aonde? Eles conseguem, o robô elabora um plano de trazer para dentro eles estão em Paris, eles têm que voltar para Havre, que é onde eles moram, de trazer o Grandmorin para essa viagem que eles vão fazer, colocar ele no mesmo trem e ali realizar esse assassinato. Só que acontece que aí entra o terceiro personagem, que é o Jacques Lantier, que é um jovem, bonito, bem apessoado, maquinista, mas sozinho, muito solitário, né? E ele tem um grande distúrbio psicológico. Ele tem uma vontade incontrolável de matar toda e qualquer mulher por quem ele se sente atraído, principalmente se ele tiver relação sexual com essa mulher, né? Então é uma coisa que ele não consegue controlar, então ele vive muito sozinho. Ele é um maquinista da estação ferroviária, ele é um maquinista de uma locomotiva que recebe o nome de que é batizado de Lison, né? Ele, num determinado momento, quando ele entra na história, ele estava visitando uma tia ali perto da estação rodoviária, porque a tia dele, a família da tia dele, o esposo dela, a filha dela, todos trabalham também na ferrovia. Ele estava ali numa encruzilhada, né, da ferrovia, e onde a casinha da tia ficava. E aí lá a filha da tia, eles vão pro meio do mato, começa a ter um envolvimento ali físico, e aí vem esse desejo incontrolável dele matar a menina, e ele foge, né, para não matar a menina, e para perto da linha do trem. E é exatamente no momento que o trem passa. Gente, isso tudo tá bem no início da história, tá? Exatamente no momento que o trem passa, quando está acontecendo o assassinato, né? Quando o robô, com a ajuda da Séverine, estão assassinando o Grandmorin. E ele vê aquela cena, mas ele vê aquela cena muito rápido. E ele não sabe se aquilo ali, se ele viu mesmo, né? Ele não consegue afirmar, eu vi isso? Ou será porque eu tô muito desnorteado aqui? E aí depois se descobre que realmente alguém foi assassinado. Então, assim, e aí aqui estão os 4 personagens da nossa história. O robô, a Séverine, o Jacques e a Lison, a locomotiva. Porque é na locomotiva que o Jacques acha refúgio. Ele tem um relacionamento com a locomotiva, tipo assim, ele ama aquela locomotiva, para ele, ela é a família dele. Ele trata dela como se fosse uma mulher, como se fosse um relacionamento. Ele cuida dela, ele sabe como fazer ela andar mais rápido, mais devagar. Qualquer barulhinho nela, ele conhece, ele sabe como fazer ela fazer o que ele quer, né? Então, assim, e é pilotando a locomotiva que ele se acalma, que ele se sente completo e que a vontade dele de matar mulheres passa. E é deixado a entender aqui na história que essa vontade dele matar mulher é hereditária, de algum antepassado dele, que sofreu muito na mão de mulheres e que queria matar desesperadamente alguma mulher, e isso passou para ele, esse desejo. É dado a entender, não é falado claramente, mas pelo menos eu entendi dessa forma. E aí, obviamente, vai haver uma investigação desse assassinato, que vai render até o final do livro, praticamente, né? Essas vidas, né? O robô, a Séverine, o Jacques e a Lison vão ficar conectadas, né? Vão se entrelaçar no meio dessa história que vai desenvolver. Então, gente, o enredo da história é esse, né? Depois do assassinato, a história deslancha. Aí acontece muita coisa, né? E a gente vai acompanhando aqui passo a passo. Gente, eu vou dar para vocês as minhas impressões aqui rapidinho dessa história, mas eu queria, antes de mais nada, falar assim, esse tipo de leitura, esse tipo de trama que o Zola desenvolve aqui, é uma trama que rende muito, assim,
para uma tese antropológica, para uma tese sociológica, para uma tese psicológica, sabe? É coisa para especialista. Então, eu vou dar aqui a minha opinião, Patrícia, né, de leiga, de alguém que leu essa obra, que leu Zola pela primeira vez. E qual foi a minha interação, quais foram os meus pontos de vista em relação a essa obra. Dá para desenvolver um universo a mais do que eu vou falar aqui, eu tenho certeza. Se vocês já leram, eu vou pedir até que vocês desenvolvam aqui o ponto de vista de vocês, o que vocês acharam. Vamos trocar uma ideia, né? Se vocês não participaram da leitura conjunta, vamos trocar uma ideia. Porque tem gente que ama essa história, que gosta muito, tem outros que já não encaram tão bem assim. E eu queria saber a opinião de vocês, tá? A primeira coisa que eu queria trazer aqui é que eu percebi que é uma obra assim, o Zola, que ele não tem intenção de explicar nada, sabe? Ele vai contando os acontecimentos, ele vai citando os comportamentos, mas ele não tem intenção de explicar nada. Ele quer só levantar a bola, né? Ele quer confrontar o leitor com aquela situação, quer fazer o leitor se sentir talvez indignado, não sei. Ele traz as situações para dentro da trama e deixa as coisas acontecerem sem colocar pontos de vista ou julgamento. Simplesmente é aquilo que acontece. Exatamente aquilo que ele teorizou. O homem interagindo com o meio e o homem com o fator hereditariedade ou personalidade, né? O instinto agindo de forma incontrolável, inexorável na vida de cada um. A pessoa não consegue controlar aqueles instintos, nem tenta às vezes controlar aqueles instintos dela, né? Deixa eu beber um golinho d'água aqui que eu tô com sede aqui. Né? E assim, ele não se preocupa de uma forma nenhuma com a parte da moral, com a parte humana, né? A gente já vê isso logo de início ali com o que acontece com a Severine, né? Sendo agredida, vitimizada pelo robô. E aí várias outras coisas vão acontecer aqui na história, né? Nesse nível. É uma história violenta, é uma novela violenta, é uma novela sombria, né? E em 90%, eu diria assim, da trama, ele vai mostrar o lado sombrio, soturno do ser humano, né? Seus sentimentos mais sombrios, pesados, depressivos, né? Suas tendências mais assim sombrias mesmo, diabólicas, né? Vamos dizer assim, né? Porque, né, ele está sempre mostrando o lado ruim e a pessoa agindo de acordo com esse lado ruim. E você praticamente não vê nenhum personagem, tirando o Jacques, nenhum personagem, nem os protagonistas, nem os personagens secundários tentando controlar os seus instintos, seus maus instintos, vamos colocar assim, seja de roubo, traição, violência, usurpação, o que for. Você só vê eles dando lugar a esses desejos, sem nunca ver uma tampa ali, um ego, né? Falando assim, não, isso aí você não pode fazer. O único que a gente vê com o remorso do sentimento dessa tendência psicológica de querer matar as pessoas é o Jacques. Ele luta a história inteira contra essa tendência dele, né? Mas os outros personagens, em momento nenhum, parece que ninguém, né, tem nada de bom, só tem lado podre mesmo, né? Isso me incomodou um pouco, tá? Vou confessar pra vocês que isso foi uma coisa que me incomodou dentro dessa história, né? Porque eu entendo o Zola querer mostrar a situação, a vida como ela é, mas, gente, tem gente que escolhe fazer coisa boa, tem gente que escolhe ter domínio próprio, tem gente que escolhe resistir a situações, a melhorar a personalidade. Tem coisas boas acontecendo, não existe só coisas ruins. E aqui, meu ponto de vista, Patrícia, eu só consegui ver o que ele mostrou de ruim. Eu não vi ele mostrando nada de bom em ninguém, né? Bom, me contem aí se vocês já leram, o que vocês acharam. Então, uma coisa que eu achei bem positiva, que eu gostei bastante aqui na história, é que como o Zola, a produção textual do Zola, sabe? Apesar de ser uma novela que foge, assim, né? Ela entra por um lado que eu não gosto, que é o da dor, da violência, da sofrência, né? Ele tem uma narrativa muito boa, sabe? Uma narrativa que envolve do início
ao fim da história, né? É uma trama. Ele descreve os ambientes, né, onde a história se desenvolve de uma forma muito rica, muito detalhada, poética mesmo, sabe? Ele descreve ele começa descrevendo a estação de Paris e você como leitor, você consegue imaginar exatamente, você consegue quase sentir o cheiro das coisas que ele está descrevendo, o cheiro, sentir o frio, sentir a umidade, ver o tempo nublado, ver a locomotiva fazendo barulho e sendo rebocada. Você consegue ver, ele descreve de uma forma tão maravilhosa, né, as situações, os ambientes, que ele consegue trazer o leitor para dentro daquilo. E, em especial, sabe, eu acho que exige um talento absurdo, né, a forma como ele humaniza, né, a operação rodoviária, como se fosse um grande organismo, sabe, como se fosse algo vivo, algo batendo, sabe, como um coração bombeando aquela operação. E, em especial, as locomotivas, em especial a Lison, né, a locomotiva do Jacques. Né, parece que realmente elas são criaturas vivas, que elas são pessoas, que elas têm personalidade, ele dá personalidade à máquina, sabe? O relacionamento do Jacques com a Lison é uma coisa bastante interessante de observar aqui dentro da história, né? Então, eu achei isso muito bacana. A forma como ele escreve é muito bacana, tá? E outra coisa que a gente não pode deixar de observar aqui lendo essa história é como, né, ele traz essa questão do transporte ferroviário, o contexto histórico do transporte rodoviário para dentro da história, né? Porque você sabe que a gente está menos de 100 anos aí da Revolução Industrial, quando a história é escrita, né? Então, eu faço, né, toscamente, até uma comparação com o momento que a gente vive hoje de revolução tecnológica em relação à inteligência artificial, né, o impacto que isso está tendo no ser humano hoje e o impacto, obviamente respeitando suas diferenças, né, o impacto que a revolução industrial estava trazendo aos relacionamentos, aos seres humanos naquela época, demonstrado aqui em especial pelo transporte ferroviário, que foi um grande desenvolvimento, foi uma grande evolução, né? E como é que tirou do centro, né, da prioridade, né, das pessoas, o ser humano e colocou a máquina. A máquina passou a ser mais importante. A indústria passou a ser mais importante. O homem passou só a ser um meio, uma ferramenta para fazer a máquina funcionar. Como é que as pessoas eram exploradas, né? Aí tem toda a questão do proletariado, né? E a gente vê isso no trabalho, na operação aqui de cada funcionário dentro da ferrovia, né? Como é que eles eram explorados e tudo. E como os relacionamentos, os sentimentos humanos, isso foi deixado totalmente de lado, e o foco agora não é mais o homem, mas a máquina e como a capacidade dela de gerar riquezas, né? É muito interessante você observar essa força operante dentro da história, né? É como se fosse uma coisa latente dentro da história o tempo todo, né? E que mais? Então, assim, gente, uma outra coisa que, assim, difícil de fazer, né? Não tem como eu me identificar com nenhum personagem da história, né? Eu acho complicado para o leitor se identificar com os personagens aqui, a menos que eles também estejam passando por um desvio psicológico grave, né? E a gente sabe, assim, todos nós temos defeitos, nós temos até os defeitos que alguns desses personagens têm, mas o domínio para controlar as situações é bem diferente do que eu acredito, né, na maioria de nós, do que o Zola apresenta aqui nesses personagens, né? Então, assim, não houve nenhuma identificação com nenhum personagem aqui, né? E, gente, o final da história, né, porque vai haver, como eu já falei agora, a história toda vai se desenvolver no relacionamento desses protagonistas e também alguns personagens secundários, vai ter algumas subtramazinhas acontecendo aqui. Então, assim, a história vai toda se desenvolver em cima disso, né? E o final vamos dizer assim, pelo menos pra mim, é um final previsível para o que a trama trouxe durante toda, né, durante todo o desenvolvimento. Então, o final pra mim foi o final esperado.
né? Então, é isso. Gente, é um tipo de história que eu busco, né? Que me atrai, que me seduz? Não, não é. Não é aquele tipo de história que eu leio, assim, por prazer, por entretenimento, mas assim, é uma baita de uma história, sabe? É uma baita de uma trama, entendo porque se tornou um clássico, né? É uma história que eu não leio, eu quero ler outras coisas de Zola, quero ler Thérèse Raquin, quero ler um que tá difícil de achar, que é o Paraíso das Damas, também dele, que também é dessa série do Rougon Magár. Quero ler outras obras dele, mas dizer assim, não é assim pelo prazer, por achar uma coisa rápida, fácil de ler, não. É mais uma coisa para desenvolvimento como leitora mesmo, sabe? Para análise de comportamental, análise situacional, desenvolvimento da ideia que ele está passando ali naquela história. É mais para aprender mesmo do que pelo prazer só da leitura, né? O prazer do conhecimento adquirido, de conhecer pontos de vista diferentes, de conhecer estruturas literárias diferentes, né? É uma boa história, não vou tirar o mérito. Não é para mim, né? Não é uma história que eu amo, né? Mas é uma boa história, sim. Então, aconselho a leitura? Sim. Acho sim, acho que é uma leitura bastante válida. Tá, gente? Adaptações, eu achei... Em 1938, teve uma estrelando Jean Gabin e Simone Simon, né? Em 1954, teve uma outra adaptação chamada Human Desire, acho que é uma adaptação americana, também baseada aqui na Besta Humana. Não sei se teve mais alguma outra adaptação, se tiver, vocês me contem aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Carlos, do Livros e Books, porque ele é um fanzoca de Zola, né? Ele gosta muito dessa história, ele tem uma resenha. Eu ainda não vi a resenha dele, porque eu queria primeiro fazer a minha resenha e depois assistir a dele para não me deixar influenciar, né? Então agora eu vou assistir a resenha dele também, mas vou deixar o link aqui embaixo para essa resenha dele, caso vocês queiram assistir, porque ele é fãzão do Zola e deve ter coisas interessantes para falar sobre essa obra também para vocês, tá bom? Gente, essa foi a nossa leitura de setembro. Estaremos lendo agora, a partir de amanhã, aqui no mês de outubro, na nossa leitura macabra, né? Nós estaremos lendo Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Sim, esse clássico da literatura. Patrícia, mas história infantil, gente, é um clássico. É um clássico com uma nuance psicológica muito bacana, muito interessante. Eu acredito que vai dar bastante discussão, bastante troca de informações, de ideias, de impressões, muitos pontos de vista vão surgir aqui, né, em relação a essas suas histórias. E eu não sei se vocês são como eu, mas tipo assim, eu assisti o desenho quando era pequena, assisti filme no cinema depois de adulta, porque eu sou daquelas que vai assistir filme da Marvel, filme clássico, eu adoro, tá? Mas eu nunca li as obras, então vai ser minha primeira experiência lendo Lewis Carroll e o seu Alice. E eu estive agora, sexta-feira passada, anteontem, no Shopping Plaza Niterói, no Rio de Janeiro, né, em Niterói. Ele está com a exposição só até o dia 12 de outubro, chamada Alice, Trilogia da Aventura de Alice, Trilogia da Alice, alguma coisa assim, Trilogia da Alice, tá? Trilogia das Aventuras de Alice, alguma coisa assim. E eu fui lá conhecer, fui lá visitar, podia filmar, podia fotografar, então eu filmei um pouquinho de cada sala, são 9 e-mails diferentes, eu filmei um pouquinho de cada sala, mas para mostrar para vocês, mas para isso eu preciso editar esse vídeo que normalmente eu não faço, minhas gravações aqui são assim, direto, né, no susto. Eu não tenho como editar aqui no celular, eu preciso de ajuda. Se eu conseguir ajuda, eu vou anexar aqui no final desse vídeo essa visita que eu fiz aos 9 ambientes, tá? Para vocês darem uma olhadinha e ver se vocês se animam a participar com a gente. O link para o nosso grupo do WhatsApp tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O cronograma tá fixado na pasta LC dos stories do nosso perfil do Instagram. Se você entrar no grupo do WhatsApp, eu passo para vocês o cronograma de novo. Eu acho que vai ser uma aventura muito legal. Espero que vocês gostem. E é isso, pessoal. Muito bom sempre estar com vocês, conversar com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.